caixa de ovo e tal. A gente sempre imagina que porque quando a gente vê as coisas tratadas, tem aquela aparência de caixa de ovo, né? Umas reentrances, assim, a gente imagina que vai funcionar, né? Então, esse é um mito muito comum, porque geralmente a gente vê estúdios, né? Estúdios de gravação, que eles são acústicos. Mas eles, é aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Eles estão atacando duas questões acústicas. Uma que é o condicionamento interno do estúdio, para o som ficar gostoso de ouvir, que é um problema, né? Sério. E outro é o isolamento acústico. O isolamento acústico ele não é perceptível a olho nu porque ele envolve a espessura ou a técnica construtiva das paredes. O que é perceptível a olho nu é justamente o tratamento do estúdio. E esse tratamento ele não contribui em praticamente nada para o isolamento. Então, só grosseiramente falando, se para o isolamento a gente precisa de densidade e materiais robustos, espessura, para o tratamento, a gente precisa de porosidade, né? Irregularidade, porque se a gente tiver paredes muito lisas, é aquela coisa, quando a gente muda para uma casa nova ou um apartamento novo está totalmente sem móveis, a gente entra e a gente fala, tá dando eco, que é o nome popular para reverberação, que é esse som que ele permanece um pouco no ambiente. Isso tende a ser desagradável, né? Até um pouco que acontece às vezes com as nossas gravações, né? Acho que quando eu gravo, a minha voz geralmente está com um pouquinho mais de eco porque eu estou em ambientes que reverberam um pouco mais. Isso é incômodo, né? E é ruim para gravação. Então, esses estúdios, né? Ou um estúdio de um youtuber, ou de gravação de música e tal, ele tem essas paredes que elas são absorventes, para o som ficar um pouco mais macio, se a gente for, né, tentar traduzir. Mas isso não contribui com o isolamento. E tratar acusticamente é até tranquilo, você consegue ir até afinando aos poucos o estúdio, assim, sabe? Acho que os ouvintes não sabem, a gente tem um hobby, né? A gente toca, né, também. A gente tinha uma banda, a gente se conheceu na escola, né? A gente tinha uma banda. E a gente tentou várias vezes tratar o nosso estúdio, né, doméstico para isolar com isopor, com caixa de ovo e tal, e nunca deu certo. Né? Hoje eu tenho, né, em casa um estúdiozinho que eu estou começando a fazer e ele ainda está reverberando bastante. A questão do isolamento eu resolvi. Agora, a reverberação é uma coisa quase de afinar a sala, sabe? Então você vai colocando material absorvente ali e tal, até chegar na conta adequada. Põe um pouco numa parede, ainda tá, põe um pouco mais na outra. Isso, e dá pra gente afinar, né, a sala. Então seria quase um conceito de afinação. É uma coisa assim que acontece na Sala São Paulo, né? Então a Sala São Paulo ela consegue mudar a geometria da sala para mudar a afinação em função do tipo de evento que está tendo. Então isso é muito legal. Mas isso é o tratamento acústico. Então a maioria dos materiais que a gente vê que são acústicos, a espuma, caixa de ovo, lambri, forro, não sei das quantas, a maioria que a gente vê, eles são acústicos pela propriedade de tratamento e não de isolamento. Então não adianta. Que é o tratamento, que é isso que você falou, de estando dentro dele ficar agradável o som que se faz ali. Exatamente. Que é quando a gente muda num apartamento, o som tá horroroso, tá dando eco, né, que a gente fala, que é a reverberação. Mas a gente põe uma cortina, põe um tapete, põe um sofá, na hora que a gente põe tudo isso, o som fica normal. Por quê? Porque eles são absorventes, né? Inclusive em teatros, por exemplo, as poltronas de teatro, elas costumam ter um desempenho acústico muito semelhante ao corpo humano. É curioso isso, né? Porque o teatro tem que funcionar 100% ocupado, 50% ocupado e vazio, tem o mesmo desempenho acústico. Então olha que curioso, as poltronas de teatro, a espuma delas e o tecido, eles têm que ter um comportamento muito parecido com o corpo humano. Que legal. Porque senão o teatro ele tem um desempenho às vezes lotado e quando ele está metade da ocupação ele tem outro desempenho.